Bom, eu sou Alex Guerra, mais conhecido como Guerra. Na área de vendas, o sobrenome já salta, né, aos olhos Ajuda. um pouco. Ajuda, ajuda, isso é verdade. Eu sou professor universitário há mais de 15 anos na área do varejo. Eu sou consultor e fiquei, obviamente, especialista no varejo, né? É a minha grande paixão, é o que eu acredito, é o que eu gosto de fazer, né? E a minha experiência profissional, eu venho do mercado de consumo, eu venho da área de bebidas, então eu trabalhei muitos anos na Ambev, hoje Embev, trabalhei na Coca-Cola, Heineken, na Molson, então são as cervejarias, a Kaiser, então as principais cervejarias aí, eu tive essa experiência aí, morei em mais de 15 estados do Brasil, e Caramba. na área, obviamente, de vendas, né? E aí eu tive a oportunidade lá atrás de fazer a junção, que é o que eu sempre falo para os profissionais de venda, efetivamente linkar o M do marketing a vendas. Então, desde muito cedo, eu fui gerente de vendas e marketing, que a gente chamava de GVM. Depois da GVM. nossa GVM, na nossa conversa, sempre que possível, eu vou pincelar isso da importância, porque o profissional de vendas ele precisa entender claramente a função dessas duas letras. Isso é mágico, é importante, e isso deixa esse profissional à frente do tempo. Né? A gente não pode, na minha visão, nós que estamos ali no ponto de venda, com o cliente, tete a tete, esquecer dessa conjugação, dessa forma híbrida. Isso faz parte da nossa vida. É, E aí eu fui gerente de várias marcas, naturalmente, né, do portfólio, que é bastante extenso. E depois eu fui para a área de indústria química. Eu fui trabalhar na Petronas, no trade da Petronas. E aí aí que fortalece ainda mais a minha teoria, que é você criar as estratégias do marketing, né? E você transpassar isso para a área comercial. Então, quando você faz essa transação, quando você faz essa transposição, você efetivamente trabalha com trade. E eu costumo dizer que nós, da área de vendas, deveríamos ser intuitivamente um cara de trade, por DNA. E aí lá eu trabalhei o por que é mais trade, 10 Guerra? anos. O O que é trade o trade? é o especialista que consegue fazer a combinação da estratégia do marketing para a execução da área comercial. Então, intuitivamente, o comercial, o profissional de vendas, ele é um cara que executa, né? Ele é um cara que executa aquilo que foi estrategiado lá atrás. Uhum. Não necessariamente você precisa ter ou precisa desconectar o marketing do comercial. Então, em empresas menores, inclusive essa é a grande dica, essa junção se faz muito necessária. Então, entender esse movimento daquilo que você tem como estratégia para você aplicar na execução, na implantação, é o modelo mais robusto, mais atual, mais de vanguarda que a gente chama de trade. Para Legal. você conseguir você fazer essas duas junções. Né? Claro que o profissional de marketing ele tem as suas aptidões, ele faz o papel muito de back-office também, mas enfim, isso aí nós vamos conversando. Então a minha área é uma área, inicialmente, da área de consumo, e aí isso me deu muita robustez, porque o produto ele tem um giro muito rápido no ponto de venda, muito, muito veloz. E você precisa tomar suas decisões de uma forma também rápida. Então, isso vai Uhum. te dando um pouco mais de desenvoltura para você realizar as atividades. Já na área de petróleo, né, que é a área de lubrificante e tal, esse giro é um giro um pouco mais lento, mas ele precisa ser muito mais estratégico. Então, para tudo que você faz, você tem que olhar os dois lados da moeda.
aquilo que você precisa fortalecer para aplicar e vice-versa. Onde você precisa ser mais ágil na execução e onde você precisa ser no planejamento. Então, essa bagagem foi aí praticamente aí de 25 anos da minha vida, que me deu um pouco de noção para lá atrás entrar e começar a ministrar as minhas aulas e consultoria e um pouco desse movimento, né? Muito legal, muito legal. Assinando embaixo no que você está falando, Guerra, talvez aí seja uma experiência legal para todo mundo, mas quando eu decidi fazer a faculdade, isso há X anos, que a gente não pode falar se não revela a idade, né? Eu lembro que eu liguei para a UNA e quem me atendeu casualmente foi o coordenador da UNA, o Zé Eustáquio, e eu falei para ele que eu estava em dúvida se eu faria comercial, gestão de marketing. E ele falou assim, cara, o que você faz, velho? Eu falei, cara, eu sou gerente de vendas, sou vendedor a minha vida inteira. Então eu quero fazer, eu estou mais tendencioso a fazer o comercial. Eu falei assim, não, você tem que complementar a sua formação, você vai fazer marketing. Foi ele que me conduziu para a formação de marketing, que é exatamente o que você está falando, Guerra. Bem, bem legal. Guerra, tá todo mundo doido para escutar, dentro da sua experiência com vendas e tantos vendedores que você viu, o que você enxerga, cara? Então, que são os pontos importantes do super vendedor e o quanto que essa experiência que a gente está vivendo aí do isolamento social, da pandemia, pode, vamos dizer, destacar alguns pontos importantes aí do que você vai colocar. Qual que é o primeiro ponto? Que está todo mundo louco para escutar, já estou com a minha canetinha na mão, meu caderninho para anotar. Tá bom, vamos lá. Eu separei alguns pontos realmente assim principais, mas eu queria fazer uma brevíssima introdução, porque a gente está vivendo um período atípico, né? Esse modelo, esse cenário aí realmente muito preocupante, então faz com que a gente repense um pouco de como agir, né? Então, repensar, acho que nós estamos repensando as pessoas, os produtos, as marcas, as estratégias, serviços, abastecimento, canais, logísticas, custos. Então, entender essa equação faz muito sentido. E eu tenho uma visão de nós que somos de vendas, né? A gente tem um cenário também de curto, médio e longo prazo. E essa regra desse entendimento ela precisa ser modificada porque nós não sabemos por quanto tempo ainda vamos passar por essa situação aí tão delicada, mas que faz parte da vida de todos nós, né? Eu acho que o primeiro grande trunfo que todo profissional de vendas ele precisa ter entender ali como ele trabalha os indicadores de performance. Então, por uma forma muito óbvia, que indicadores são esses, para que serve isso, né? Como se a gente tivesse, de fato, o gestão à vista, um plano de ações para medirmos as nossas efetividades ao longo do tempo e movimento, né? Então, a primeira grande dica realmente são os KPIs que a gente chama. Então, quais são os indicadores de performance que eu preciso acompanhar e que faz, obviamente, muito sentido para mim. Então, selecionar poucos indicadores, mas que sejam extremamente criteriosos e que nos dê uma noção de tempo e movimento, porque todo profissional de vendas que se preze, ele precisa ter ali metas e alvos a serem atingidos e traçar a rota de acordo com o movimento que a gente vai tendo, né? Então, essa correção de sazonalidade, de intempéries, de tudo que a gente passa na nossa vida, se a gente não tem os indicadores claros, isso dificulta bastante. E quando eu falo de indicadores, esses indicadores realmente têm que estar à vista. Então, se você tem um quadro, se você tem uma sala, se você tem no seu computador, mas que você consiga enxergar esse tempo e movimento de tudo que é muito importante, isso vai facilitar muito a sua vida. Então, eu estou falando de volume de vendas, eu estou falando de números de clientes visitados, eu
eu estou falando de faturamento, eu estou falando de pressão do ponto de venda. Pressão é se eu tenho uma imobiliária que esteja ali, de certa forma, divulgando os meus produtos ou não, ou em detrimento da concorrência ou não. Então, se não está, o que eu preciso fazer para reverter isso? Então, a gente chama pressão do ponto de venda, pressão com o cliente, né? Se eu chego no cliente para alugar ou comprar um imóvel ou qualquer coisa que seja, e eu não tenho ali uma indicação do meu intermediário para com o meu produto, já tem alguma coisa errada, porque o portfólio é gigante. Então, se você precisa determinar algum produto ou serviço, obviamente, que te faz mais interesse, ele tem que estar mais ali mais à frente. Então, entender a pressão é muito importante, é muito sutil esse indicador. E aí, volume, grana, obviamente, preço é extremamente importante. E aí eu acho que é um parênteses para esse indicador, porque você só cria resultado, você só cria performance quando você tem, de fato, um alinhamento dos preços daquilo que você tem para oferecer ao mercado. E esse preço ele precisa ser combinado. Esse preço ele precisa ter uma clareza para todo mundo que trabalha com vendas, entender o target, inclusive, desse posicionamento desse produto ou seu serviço. Preço não se brinca, preço não se mexe. A partir do momento que você tem um target, né, um limite, estabeleça esse limite para que você possa cumprir os seus resultados. E, obviamente, um indicador que você deve lembrar e que eu gosto muito, chama margem de contribuição. Esse é um indicador super matador. O que é margem de contribuição, Guerra? O que é isso? Margem de contribuição, de fato, é o percentual daquilo que sobra no seu bolso pelo seu preço de venda. Toda vez que você tiver claramente a margem de contribuição de todos os produtos e serviços que você tem, você vai ter com clareza a mobilidade e a força que esse produto tem no seu negócio. Posso concluir aqui, Guerra? Sim. Posso, só para colocar um pouco na realidade aqui da galera de imobiliário. Estou vendo aqui que não tem só gente de imobiliário. Kênia Valadares acabou de entrar. Que saudade da Kênia. Querida. Olha só, pessoal, basicamente é o seguinte: quando a gente tem um lote para vender, um imóvel para vender, no caso do setor imobiliário, a gente tem uma margem de desconto permitida pelos donos, né? Ou dono do lote, dono do imóvel. E o que o Guerra está falando é o seguinte: quando a gente diminui esse preço, você diminui a sua comissão, você diminui a sua margem. Você tem que ter muito claro até onde você pode chegar, né? De forma que isso não machuque o seu ganho, o seu dinheiro. Isso é tão importante que o Guerra está colocando, que eu vejo gente do mercado imobiliário, cara, que abre mão da sua comissão, ou grande parte da sua comissão, para fazer a venda, né? E aí, o que adianta vender quando você não está tendo lucro sobre o seu negócio, né? Então, isso é importante, e a importância da análise dos indicadores. Eu costumo dizer, Guerra, que todo mundo sabe quanto que seu carro tem, quanto que seu carro gasta de combustível. Ah, meu carro faz X quilômetro por litro na estrada e X quilômetro na cidade. Mas ninguém sabe de vendas qual que é o seu indicador. Quantos clientes eu preciso visitar para fazer uma venda? É engraçado isso, né, cara? Então, são esses dois pontos que o Guerra está colocando para a gente de suma importância. Desculpa, Guerra, só para colocar dentro talvez aí da realidade do mercado imobiliário. Imagina. Isso é fundamental para mim. E eu vejo vários profissionais que às vezes não entendem a composição de preço, inclusive na cadeia de distribuição. Então, se você tem esse entendimento claro, você inclusive consegue brigar num bom sentido para a adequação desse preço, que é um novo compasso que a gente vai estar falando aqui. Então, resumidamente, os indicadores de performance são importantíssimos, eles têm que estar na tela da Globo, têm que estar na cara do gol para que a gente tome as decisões e acompanhe esse resultado. Seja ali você acompanhando com sinalizações em cores, verde, vermelho, amarelo, enfim, em tempo real daquilo que você esteja fazendo. Então, isso é muito importante.
eu queria ter iniciado, na verdade, com outro, com não é nem um indicador, mas são soft skills que eu queria passar muito rapidamente para que a gente não fique só também em dados e indicadores de performance, assim, propriamente dito. Eu acredito que algumas competências, Dani, comportamentais, precisam ser muito bem conectadas aqui para que esse profissional de vendas ele tenha, de fato, sucesso. Então, eu vou falar rapidamente quais são para a gente antenar, porque eles deveriam ser os primeiros aqui, eu acabei pulando a minha lista. A gente precisa de 6 indicadores de performance que ajudam o nosso comportamento de vendas. Então, eu estou falando de comunicação eficaz, então, em todos os sentidos, como que nós, profissionais de vendas, comunicamos com os nossos clientes, com os nossos pares, líderes. Então, essa comunicação ela precisa ser leve, ela precisa ser construtiva. Nós temos a mão muito pesada para comunicar, principalmente WhatsApp, redação, esse tipo de coisa. Então, essa comunicação ela precisa ser muito bem apurada e muito bem regimentada para que a gente não erre o tamanho da mão para a comunicação. Uma vez que você comunicou errado, talvez você não vai ter a segunda oportunidade de demonstrar a sua primeira impressão. A outra, de fato, eu acho que é o pensamento criativo e deixar, obviamente, que as pessoas, os profissionais de vendas que são extremamente criativos, lúcidos com o mercado, possam criar momentos favoráveis, pensar fora da caixa de uma forma lúcida e trazer esses pensamentos criativos para dentro da organização. Aquela velha história, eu entro com a minha ideia e saio com a do chefe, ficou para trás. E a gente ter a condição de ter pensamentos criativos e colocar isso para a organização, isso faz muito sentido para mim. Eu costumo chamar isso de melhores práticas, inclusive. E aí a grande dica para o pensamento criativo é você criar pilotos de teste para que você possa fazer as suas atividades com muito mais desenvoltura. Então, nós que estamos com os clientes na rua, visitando, prospectando, qualquer formato que seja, essas soluções de vendas, esses gatilhos, vêm realmente do pessoal que está em campo. Então, não, na verdade, potencializar o poder criativo das pessoas. Para mim, faz muito sentido, é um indicador extremamente fugaz, rápido, direto, e que a equipe vem trazendo, que você pode, inclusive, colocando seu gestão à vista, como ideias novas que precisam ser compartilhadas, mas, obviamente, precisam ser testadas. Quando você testa uma ideia num ambiente pequeno, você consegue mensurar e depois você multiplicar isso à frente. Então, isso é muito importante. Eu queria reforçar isso, porque eu acho que todo profissional de vendas tem essa capacidade. E quando você não consegue transmitir esse poder criativo, eu acho que você engessa muito. As outras são a empatia, que eu acho que a gente precisa ter com os nossos clientes. Então, tudo aquilo que você for fazer, você se colocar na posição do outro, isso muda totalmente a regra do jogo. Então, a gente precisa ter essa noção clara, porque às vezes na nossa correria, do nosso dia a dia, a gente esquece de fazer esse exercício. A própria liderança, né, de equipe, então profissionais que têm equipes de vendas no time, independente de marketing financeiro, enfim, todo profissional ele tem um lado muito bom da vida. Ele é muito bom em alguma coisa. Então, cuidar dessa liderança com os profissionais, para mim, faz todo sentido. Você dá a condição de cada um ser líder, você forma a sua equipe muito mais. Então, valorizar aquilo que cada profissional tem de melhor. Você deve ter uma equipe de 5, 10, 20, 50 profissionais, sabedor das qualidades que esse profissional tem para atribuir as suas funções. Isso faz parte muito da contribuição que cada um tem de líder intuitivamente para a organização. Resiliência, né? Eu acho que
é uma das mais difíceis, mais importantes, que é você, na verdade, superar os seus desafios, as lutas, as angústias. Então, saber lidar com momentos adversos, por exemplo, é o que nós estamos vivendo. Então, ter esse olhar, para mim, faz todo sentido. Que para mim faz muito sentido. E aí, a gente vai nos comportamentos do nosso dia a dia, das nossas relações com as pessoas, de sermos transparentes, de sabermos posicionar, sabermos perdoar, sabermos voltar atrás, sabemos abdicar de coisas em relação ao outro, sermos transparentes. Então, esses são 6 indicadores que, se a gente colocar na nossa vida, vai ajudar muito a gente ter uma posição muito glorificada aí para a vida enquanto profissionais de vendas, tá? Guerra, bom, eu estava assistindo, eu posso compartilhar com todo mundo, tá, galera? Se vocês, eu não sei como fazer isso, depois a Dani do marketing pode me ajudar aí, mas eu recebi de uma pessoa do mercado imobiliário a entrevista, cara, a conversa do pessoal da XP Investimentos com o Rubens Menin e com o Eli Orne, né? 2 grandes ícones do mercado imobiliário, e exatamente para a gente escutar o ponto de vista deles sobre o momento que a gente está vivendo. Ô Guerra, é impressionante como esses caras têm uma visão diferente, óbvio, né, cara, da grande maioria das pessoas, mas o Eli Orne, ele falou um negócio que me marcou. Ele falou assim, cara, o empresariado, de um modo geral, ele sempre teve desafios, né? Quem empreende sempre teve desafios. Então, a pandemia, né, o que a gente está vivendo, é mais um desafio. Então, meu amigo, você entrou para a área de empreender, de empreendimento, e o vendedor é um empreendedor, ele tem que encarar dessa forma, né, cara? Ele tem a sua empresa, né? Ele acorda todo dia e ele tem que garantir o seu salário, vamos colocar assim, né, cara? Então, assim, ele falou, cara, isso vai passar como passaram outras e vão surgir novas. Então, você não tem que encarar esse negócio como algo que é enfim, o fim dos tempos, mas mais um desafio a ser vencido, e nós vamos vencer. Então, assim, eu gostei muito da forma simplória com que ele enxergou o negócio, e tipo assim, ó, eu já vivi outras coisas, essa aqui também vai passar. Então, a resiliência, cara, sem dúvida nenhuma, é um item, faz parte tem que fazer parte do DNA do vendedor, né, Guerra? Não tem jeito. Nós somos muito imediatistas com as coisas, né? Até pela condição nossa de sobrevivência, de vendas, de entregar o resultado rápido, né? Mas entregar com qualidade, mas ter esses pensamentos aí construtivos, aí comportamentais, eu acho que faz toda a diferença nesse momento aí que nós estamos vivendo, né? Até porque cresce a importância do propósito das organizações, as pessoas estão mais seletivas, eu acho que aumenta a infidelidade das marcas e produtos pelos consumidores. Eles agora, há um livre-arbítrio, agora você vem provocando isso aos clientes que até então não tinham muito essa pujança, esse costume, vamos dizer assim, do digital, né? Que é acho que tem que ter uma live para isso, mas digital hoje, Brasil, não chega a 4% do negócio, mas é uma área que vai crescer absurdamente. Então, assim, bem rapidamente falando de digital, é essa conexão que a gente precisa ter agora, obviamente, em todos os modelos aí de relacionamento, então WhatsApp, Face, Insta, a conexão com os profissionais digitalmente agora se faz necessário. Eu acho que é tão um pouco redundante, mas faz todo sentido essa integração imediata, porque eu acho que não volta mais esse modelo. Ou seja, esses 3, 4% que a gente tem hoje no Brasil de comunicação digital, agora esse crescimento é expoente agora, daqui para frente, mas a gente precisa trabalhar isso com muito cuidado, porque
as entregas também eu acho que são bastante deficitárias aí. Eu venho acompanhando um pouco esse mercado imobiliário, da facilidade que a gente tem, né, de ir lá agora e clicar, e de ver o apartamento, de ver o lote, enfim. Acho que isso é muito legal, isso traz muita velocidade, mas a gente precisa, eu acho que são importantes para esse profissional. Claro. Guerra, É, o Gil colocou aqui, ó, entre resiliência e transparência, qual foi a outra indicação? Falhou. Se você puder repetir, por favor, para ele, entre tá, eu resiliência vou. e transparência. Você vai repetir, né? Comunicação, né? Comunicação eficaz, Uhum, o pensamento criativo, a empatia, a uhum. liderança, a resiliência e a ética. São esses 6 indicadores que eu levo para a vida e sempre vou ali consultando, né? Uhum. Quando a gente fala do digital, há uma emergência, né, desse omniconsumidor, como eu costumo apregoar, né? Porque esse cidadão agora ele está mega conectado. Então, esse viés do físico com o online, que a gente chama de omnichannel, ele poder transpassar por esses 2 canais de vendas, vamos dizer assim, macros, não tem o início e não tem o fim. Ele pode começar pelo digital, ele pode ir pelo físico e vice-versa. Então, essa comunicação precisa estar muito bem alinhada, muito bem leve, gostosa dele estar ali se interagindo, né? Bom, ô Guerra, tá faltando qual é aquele processo de vendas realmente matador, aquele que realmente é o mundo dos sonhos? Então, isso que eu quero passar para vocês agora. Eu aprendi desde cedo que o profissional de vendas ele precisa ter, e aí eu vou dar um nome aqui bem legal, bem bonito, que é um processo de excelência de vendas. O que é esse processo de excelência de vendas? É o passo a passo que esse profissional precisa ter na sua atividade ao longo do seu dia. Então, a gente precisa, com muito critério, definir os passos da excelência com o nosso cliente. Então, toda vez que você consegue estabelecer esses passos, capacitar sua equipe para que esses passos sejam seguidos, e você, principalmente, mensurar a qualidade de posto, atingiu aquilo que o processo de vendas precisa entregar. E aí vem uma perguntinha mais ao final desse processo, que a gente vai ver rapidamente, que é assim, como que o seu cliente reconhece o seu serviço prestado? Isso é extremamente sutil e eu acho que as organizações e nós profissionais perdemos muito essa oportunidade. Porque quando você chega num processo de vendas e pergunta para ele como que você reconhece o meu serviço prestado, e ele diz, nossa, eu reconheço o seu serviço prestado como uma nota 8, 9, 10, opa, você atingiu o seu propósito. Então, como é que é esse processo de uma forma tranquila, que só para a gente desenhar, cada um dentro da sua característica, do seu segmento, mas para a gente ter como que funciona mais ou menos esse processo. O que eu entendo? O primeiro processo, primeira etapa desse processo, chama planejamento. Então, tudo aquilo que eu preciso ter na minha atividade que vai me dar gabaritagem para ter assertividade e atingir voos altos com os meus negócios. Sejam os meus indicadores de performance, as estratégias que eu vou estar elaborando ali ao longo do mês, ao longo do trimestre, semestre. Então, eu ter ali claramente o meu budget, ter o meu forecast, todo ele já provisionado, toda a minha previsão de vendas já estabelecidas para aquilo que eu preciso fazer ao longo da minha atividade. Então, eu vejo que muitas organizações, às vezes, não colocam isso para a equipe de vendas. Eu acho isso uma grande frustração. Por quê? Porque o profissional ele recebe a meta do mês e ele não sabe a meta subsequente. Então, acho que há uma falha aí, um descompasso, obviamente, aí dos gestores para com a organização, para com os Tipo, vendedores.
Meu amigo, você tem que vender X milhões, te vira negão. Não fala o que, que o cara tem que fazer para atingir aquele 1 milhão, não é isso, Guerra? Exato. E pior, passa por ele, obviamente, a subsequente ele não sabe. Então, peraí, eu preciso entender ao longo do ano quais são as minhas metas, quais são os indicadores, o que, que a organização espera de mim, comungado aí, obviamente, ou alinhado aí com os outros departamentos da organização. Então, isso para mim faz todo sentido. Planejamento prévio, simples, direto, numa planilha de Excel, sem inventar muita moda, mas que ele tenha claramente, inclusive, há um mês que, porventura, ele não tenha atingido o resultado da forma que ele gostaria, ele poder recuperar no mês subsequente ou no trimestre. Então, essas lógicas, essa forma inteligente de você gerenciar o seu negócio com a sua equipe, traz muita tranquilidade para esse profissional, para ele poder trabalhar ao longo do ano e atingir seus objetivos. Então, planejamento de vendas. O que eu preciso fazer? Quais são os meus indicadores de performance? Tempo em movimento? Quais são as ações que eu vou estar efetivamente realizando? Então, utilizar sempre aí dentro do modelo de qualidade as planilhas simples, 5W2H, o SWOT, ter isso claramente por cliente, por segmento, entender as particularidades desse comportamento desses meus clientes. Isso é planejamento de venda, isso vem antes. Eu nem saí para visitar meu cliente, eu nem peguei meu telefone, eu nem fui, não fiz nada ainda. Isso é back-office. Eu não posso, obviamente, sair para o mercado e ter uma tratativa de negócio se eu não tenho meu planejamento de uma forma extremamente assertiva. Ponto. Legal. Planejamento. Legal. Show. Show. Beleza. Tenho meu planejamento? Tenho. Segunda coisa fundamental, a abordagem. Como que eu abordo o meu cliente? Como que eu chego no meu cliente? Qual é a vestimenta que eu preciso ter? Eu preciso... para mim, amor. Tem que ir lá ver Chegou o que a pizza. Vai, pede lá o Henrique, por favor. Abordagem do cliente. É muito sutil, mas faz toda a diferença. Você não vai ter segunda oportunidade de demonstrar sua primeira impressão com o seu cliente. Como que você aborda, se você está de crachá, se você não está de crachá, se você entrega um cartão, como que você se veste, o que você fala para ele, quais são todos esses indicadores e a forma de abordagem com esse cliente. Se você não tem uma abordagem, um release muito bem planejado, você vai perder muita oportunidade. Então, planejamento, abordagem. Terceiro, área de vendas. Deixa eu só... Oi. Rapidamente. Cara, esse negócio é tão importante e eu vejo tanta gente falhar na questão da abordagem que chega a ser ingenuidade por parte do vendedor. Em vez do cara estar... Claro que a gente não pode descolar, né, Guerra, do cliente. Você não vai estar com um ternão e gravata no meio, sei lá, de pessoas mais simples que você vai estar descolado disso. Ela faz uma enorme diferença, né, para o cliente. Porque o cara, ele vai te enxergar, vai olhar, e ele tem que te enxergar como uma pessoa que esteja alinhada a ele, né? Nem mais, nem de mais e nem de menos, né, Guerra? É muito sutil isso. É muito sutil. Não dão essa importância. Muito sutil, muito sutil. Você não conhece o seu cliente, é a primeira vez que você está encontrando, então você tem que dar uma clareza de onde você vem, o que você vai estar fazendo, como que você vai abordar, quais são as suas iniciativas, o que você vai estar pregoando com ele, qual que é a mensagem. Isso precisa ter um release, isso precisa ser desenhado, isso precisa ser clarificado. Ao longo, processo de vendas nunca é engessado. As pessoas têm uma ideia, às vezes, um pouco deturpada, que acham que processo dá uma engessa. É o contrário. O processo de vendas desengessa. Ele deixa você livre, leve e solto para você seguir um cronograma estabelecido que vai culminar em vendas e ganhos. E você pode, obviamente, com a sua equipe, ao longo do tempo, ir melhorando esse processo. Ponto.
não tem que inventar. O processo de venda tem que ser seguido. Então, você pode formatar, inclusive, esse processo. Eu não gosto nada de top-down. Eu acho que você pode formatar isso com a equipe, subir essas informações e criar esse roteiro lógico, sistêmico. Legal, legal. Faça muito sentido. Terceiro é a área de vendas. A área de vendas é efetivamente onde você vai estar, seja no seu apartamento, seja visitando algum item, seja num ponto de venda. O que você precisa ali ambientar para você ali cuidar e fazer com que esse ambiente da área de vendas sejam trabalhados de uma forma produtiva. Então, ter esse cuidado faz muito sentido como você trabalha essa área de convergência, que é o que eu chamo de área de vendas. A outra área... Se eu estou trabalhando no stand de vendas, eu tenho que garantir que o stand de vendas esteja legal, que ofereça um cafezinho, que o cara tenha, de repente, um pão de queijo, que esteja limpo. Não é isso? É isso, né, Guerra? Exatamente. O ambiente tem que estar legal. O ambiente tem que estar propício, porque provavelmente você vai estar com o seu cliente. Então, como que você trata essa área ali o seu stand de vendas, como que você cuida, como que você o que você fornece. Então, isso tem que estar num ambiente favorável para você. Tem que ser um ambiente combinado, vamos dizer assim. Legal. Um outro item extremamente estratégico chama estoque. Como assim, Guerra? Estoque? Vamos imaginar rapidamente num ponto de venda, a gente que vende produtos, quando a gente fala de estoque. O vendedor, olha que loucura, o vendedor, quando ele vai no ponto de venda, quando ele vai oferecer alguma coisa, olha a metáfora, para trazer para o momento de vocês. Ele tem que visitar o estoque do cliente. Por quê? Porque lá ele vai saber efetivamente quantos produtos estão estocados, o que o concorrente está vendendo, se o produto ele está dentro da validade ou não, se o giro do produto aconteceu. Então, é muito óbvio para a gente, né? Como é que eu faço um pedido de vendas, como que eu vou estrategiar uma muito lógica se eu não conheço o meu estoque do meu cliente? Faz todo sentido, correto? Né? Total. Eu não consigo fazer uma sugestão de vendas, de negociação com o meu cliente com precisão se eu não vou no meu estoque. Beleza? É muito claro. Vamos trazer agora para o nosso negócio, DN aí, com o mercado, com lote, com imóveis, com aluguéis, com vendas, o que interessa. Se você, profissional de vendas, não sabe do estoque que você tem, dos lotes que você tem, se você não os conhece, se você não sabe do portfólio que você tem para oferecer com clareza, sabendo do perfil do seu cliente, do seu consumidor. Como você... Oi. Cara, o que acontece todas as vezes? Enfim, eu vou colocar aqui coisas claras no mercado de loteamento. O corretor pega a tabelinha de preço, leva o cliente lá no loteamento, aí ele mostra um lote sem antes ter visto se esse lote está disponível para venda. Aí o cliente finca o pé que ele quer aquele lote. Adivinha o que acontece? Sim. Ele perde a venda. O cara fala assim, bicho, não, se fosse aquele lote, eu queria. Mas como não está disponível, meu amigo, deixa para depois. Eu vou tomar a decisão depois. Exatamente o que você está falando. Se o cara não analisa disponibilidade, o que ele tem disponível para vender, ele toma ferro. Ele vai perder venda. Vai perder venda. Então, o portfólio, que eu, parafraseando para o nosso negócio aqui, é o estoque, aquilo que eu tenho. Quais são os lotes, quais são os apartamentos, as casas, enfim, tudo aquilo que estão aí no radar de vocês para a gente fazer uma atuação precisa. Então, assim, a variedade e a quantidade de produtos que vocês, obviamente, têm, assim, enriquece muito esse trabalho. Então, se você tem essa curadoria de saber o que você precisa fazer, acho que facilita absurdamente, né? Então, bacana ter esse cuidado aí básico. Então, se a gente está percebendo aí, nós estamos criando um passo a passo, né? Então, eu tenho isso elencado. Número 1, número 2, eu tô criando, eu estou desenvolvendo, beleza.
eu posso chegar mais à frente e falar de merchandising. Caramba, o que merchandising tem a ver com o meu negócio? Pensa, tudo aquilo que eu preciso comunicar com o meu cliente, da minha marca, dos meus produtos, isso vai me ajudar muito. Então eu estou falando de banner, eu estou falando de flyer, eu estou falando de folheto, eu estou falando de um post bem feito de venda no WhatsApp, eu estou falando de comunicação, eu estou falando de peças promocionais, que obviamente no nosso negócio faz muito sentido, porque você trazer uma peça promocional para o seu cliente é como se você estivesse trazendo um presente. Então, como trabalhar isso de uma forma muito tangível é um cuidado que a gente precisa ter. E, de novo, tudo que nós estamos falando aqui, que são serviços, que são qualitativamente serviços que às vezes a gente não consegue mensurar, nós vamos ver lá na frente como é que a gente mensura cada item desse, para não perder aí o ponto, né? Quer dizer, opa, como é que eu mensuro esse negócio para não perder, né, Guerra? Então, merchandising. Então, merchandising, entenda comunicação, como que você comunica o seu negócio com o mercado, com o seu cliente. Se você tem peças, se você tem peças digitais, se você tem um catálogo de produtos, Show. isso faz muita diferença. Show. Porque Show. as pessoas precisam enxergar aquilo que você está comunicando. Então, imagino hoje aí, através da tecnologia, drones, para estar mostrando lotes, enfim, você é muito mais especialista do que eu aí para estar mostrando isso para ele com clareza, né? Tempo e movimento para ele enxergar isso. Beleza. Aí lá na frente, eu vou chegar em negociação. Cara, só agora que eu posso negociar alguma coisa com o meu cliente. Só agora que eu vou prospectar alguma coisa com ele. Só agora que eu vou dizer para ele que é o que ele precisa, o sonho que ele tanto buscou, agora eu vou estar entregando para ele. Posso fornecer com prazo, com a qualidade que você precisa entregar esse movimento. Saber como sair das objeções do cliente, isso é muito importante na negociação. Então, assim, já enumerar claramente, lá no planejamento, inclusive, quais são os pontos de objeção que o nosso cliente tem e nós temos como transpassar essas objeções. Então, eu vejo muitas vezes os profissionais de vendas muito talentosos, mas que quando chega a primeira objeção, travam. Então, se eu tenho no meu negócio 3 objeções claras, 5, 8, descreva-as e crie uma forma de você elucidar essas objeções, porque simplesmente o cliente tem o poder na mão, ele tem o poder do veto, ele tem o poder do não. Então, a gente precisa clarificar isso. Então, negociar com o cliente, acho que é uma outra temática, uma outra live, um outro tudo, mas só agora eu vou negociar com ele, eu vou mostrar os propósitos, eu vou clarificar a documentação, eu vou mostrar tudo aquilo que ele precisa efetivamente entender. Já vou estar buscando aqui, tá, Dani, um outro indicador que chama pesquisa de mercado. Tá? Essa pesquisa de mercado que marketing deve entregar para a gente, mas não ficar refém do marketing, a gente precisa ter muito claramente aquilo que o concorrente de fato faz no mercado. Para tudo aquilo que eu faço, eu tenho uma planilha clara com indicadores muito cristalinos daquilo que o meu concorrente está fazendo. Seja ele política de atendimento, seja ele preço que ele vem praticando no mercado, seja a comunicação que ele faz no mercado, como que ele relaciona com esse cliente, cria alguns indicadores básicos, 3, 5 indicadores para iniciar e coloca todos os seus concorrentes na horizontal e vai mapeando o que o seu concorrente vem fazendo, porque isso vai te dar norteamento. Você não pode ter uma posição no mercado, uma estratégia muito fundamentada naquilo que você acredita, sem olhar para o seu concorrente. Você precisa superar as expectativas do seu cliente
e superar, inclusive, aquilo que o seu concorrente faz melhor que você. Então, o desafio, quando a gente fala de pesquisa de mercado, é pesquisar aquilo que o mercado está fazendo em contribuição ao nosso negócio, porque aí você vai ter efetivamente uma estratégia muito mais assertiva de mercado, sabendo que aquilo que o seu concorrente esteja fazendo. E aí é muito legal a gente olhar isso, porque não que você tenha que fazer sempre tudo é melhor que o seu concorrente, porque tem outras variáveis de grana, de tempo e movimento, mas para tudo aquilo que o concorrente faz, anota 1, 2, 3, 4, 5, 10. Aquilo que eu posso mudar de imediato, aquilo que eu posso mudar a médio e a longo prazo para melhorar a minha performance de atuação. Então, entender efetivamente, de uma forma clara, e sempre estar imputando esses dados para a concorrência, em relação daquilo que eu faço, te faz melhor, te põe numa estratégica, inclusive, de atuação no mercado. Tá? Isso é fundamental para mim. O próprio fechamento de vendas, né? E aí, assim, tem outros indicadores que eu chamo de price, que a pesquisa quantitativa, a pesquisa de mercado vai te fornecer. Então, eu já colocaria assim, outro indicador aí de price, indicadores daquilo que o mercado vem fazendo, e para você chegar lá no fechamento de vendas. Então, como é que você fecha essa venda, como que você entrega a documentação, como que você mostra para ele... Execução mesmo, né, Guerra? Toda a execução. Toda a execução. Eu venho do mercado de execução, que é o que a Ambev faz com muita assim... Maestria. Maestria, assim. E eu tento trazer isso para as minhas atividades. Se você conseguir criar um processo de vendas estabelecido com a sua equipe, entre tempo e movimento, ele entende que ele não pode sair para o mercado sem fazer planejamento, ele precisa entender da abordagem, ele precisa entender da área de vendas, ele precisa entender da negociação, do estoque, ele precisa saber de todos esses itens que você, com tranquilidade, você vai atribuir. Mas ao final desse processo... Oi. Só desculpa, nós temos 2 minutos para encerrar. Mas, por favor, tá? Só pode fazer um fechamento. Tá. Eu não sei se você vai para o último item, é isso? Não, eu acho que a gente tem que ficar... porque são vários... Tem outros indicadores legais, mas assim, para esse especificamente, para a gente não perder esse time, é assim... Guerra, como que eu agora mensuro? Como que eu controlo? Como que eu gerencio tudo isso que você falou? Então você cria uma planilha, você põe seus apontamentos, você põe numa planilha simples, sim e não, se o profissional está fazendo ou não, e você, como coach, você pode acompanhar esse profissional ao longo do tempo para você mostrar para ele se ele está performando aquilo que você criou, inclusive com ele, de uma forma de entrega positiva. Porque esse é um ferramental que vai te ajudar a ter assertividade.